Olá, boa noite. Estou dando início a mais uma live e desta vez eu estarei falando sozinha, não tem convidados. Então, vamos dar início a mais uma live. Muito boa noite para todos. Vou deixar gravado esse vídeo para quem depois quiser assistir. E também, se alguém quiser comentar alguma coisa, me perguntar alguma coisa, fica à vontade, tá bom? E o tema de hoje é sobre preconceito. Então, a gente vai conversar um pouquinho. Quero compartilhar um pouco da minha experiência nesta vida aí que a gente, né, aprende. Então, vamos lá. Não reparem, tá, gente? Um barulho aí que tem aí no fundinho, tá bom? Isso aí acontece mesmo, né? Bom, eu quero começar a falar um pouquinho da minha aparência. Não sei se todos vocês sabem, eu perdi minha visão e hoje eu fiz o quê? Eu tirei minha prótese do meu olho. Então, vocês podem ver que um tá bem grande e o outro tá bem baixinho. Então, esse é meu olho normal sem a prótese. Por que que eu tô assim, né? A minha intenção é para poder ver a reação de vocês. Se vocês quiserem comentar aqui qual foi a reação, eu agradeço. Para eu saber o que deu aí no pensamento de vocês. Porque é assim. Em 2000, eu perdi em 2006. E antes de 2006, as duas visões ela funcionava normalmente. E então, tem gente entrando, boa noite. A minha visão, ela era normal. E normal no sentido assim, a visão, as duas eram altas como essa. E eu sempre tive miopia muito alta e astigmatismo. Eu já usei até 18 graus, para vocês terem uma noção de tão alta que é a minha miopia. E os médicos, eles sempre falavam que não podia acontecer nada no meu olho. Por exemplo, não podia ter catarata e outras coisas que tem. Eu só lembro da catarata, por isso que eu tô falando. E então, o médico falou que eu tinha que tomar bastante cuidado em relação a isso. Então, eu tomava os meus cuidados. E esta visão que eu perdi, que vocês podem ver, ó, ela tá vendo? O olho tá bem atrofiado, ele atrofiou bastante. Tem até uns detalhes que ele tá vendo meio verdinho, meio estranho até. Tem que abrir aqui para ajudar. E eu quero saber o impacto de vocês por olhar esse olho assim. Porque é estranho, é diferente. E eu, por exemplo, antes de perder essa visão, ela era a melhor que eu tinha. Ela era mais forte. Essa não. Essa daqui, ela sempre foi muito fraquinha. E essa visão aqui que eu tenho, que hoje ela tá muito boa, perto do que eu tinha antes, nossa, nem se compara. Hoje eu tô com, vamos por 80% de audição. De audição não, de visão. Aquelas que troca. Tô com 80% da visão. Antes de perder, antes de fazer a cirurgia, eu tinha 5% dela. E essa daqui tinha, na época, 80%, como tem essa aqui agora. E ela era ótima. Nossa, ela era perfeita, porque eu conseguia ver as coisas muito perto. Era muito bom. E então, o que que aconteceu? Foi numa viagem, fiz uma viagem, eu acordei, que assim, do nada, a catarata veio e tampou. Veio uma pelinha que tampou assim. Só que eu não sabia. E eu achava que tinha sangue. Pra mim era um monte de sangue, mas não era, era uma pele. E assim, por um lado, né, sorte, um por aí, eu tinha uma consulta marcada para ir um médico, para poder ver o que aconteceu. Cheguei lá, o médico falou: é realmente catarata. Você vai ter que operar urgente, porque senão vai afetar a sua retina. A retina, como que ela funciona normalmente? A retina normal, ela tem várias camadas, né? Que a gente vê lá. Eu vou fazer um exemplo aqui, assim, na minha mão. Né? Minha mão aqui vai ser o nosso olho lá dentro. Essa parte, tá vendo? Vai ser a nossa visão, onde tem a menina dos olhos, onde a gente enxerga.
E essa aqui, ó, vai ser a parede onde tem a retina, onde eu tô mexendo os dedos, certo? Tá bom? Então, o que que aconteceu? A catarata, ela tá onde? Ela tá aqui, né? Ela tá dentro da visão, porque nossa visão, ela tá fora. Então, a catarata tem aqui dentro. Então, o que aconteceu? Uma pele que saiu aqui e ela caiu e aí embaçou a visão. Então, eu tive que raspar e arrancar fora a catarata, né? Normal a gente faz isso, raspa tudo, perfeito, tinha que acontecer. A minha, que nem no caso a minha retina, ela era fina. E a retina do ser humano, a maioria, são grossas, são normais. Então, o que que acontece? Aqui, nessa região que sobra, que é um redondo, tem um líquido. E esse líquido é o que protege os nossos olhos, com o impacto, essas coisas. E aí, o que que acontece? Se eu não fizer a cirurgia aqui para tirar a catarata quanto antes, ela vai afetar a retina, né? Porque a gente não tem aqueles raios que a gente aprende na escola, que a gente enxerga que aqui vem um pontinho fininho e abre, lá no fundo fica mais alta, né? Fica grande a letra, né? Que a gente vê, né? Então, eu tive que fazer isso aqui urgente, senão a minha retina tá aqui, ela iria romper. Aí tá. Eu fui lá, fiz o procedimento, tudo. Só que eu tava viajando, claro, aí eu vim embora. Eu vim embora pra casa, fui atrás de médico, fui um monte de médico. E quando eu cheguei aqui na minha cidade, minha retina já tinha descolado. E aí a retina já tava o quê? Ela tava mais ou menos assim. Já tava abrindo. E eu já tinha feito aqui a cirurgia, certo? Quando a gente faz a cirurgia, quando mexe, a gente perde essa proteção do líquido. Aí eu voltei pra cidade onde eu estava. Aí eu fui atrás do meu médico, que era de catarata. Cheguei lá, ele tava viajando. Falei, nossa, e agora? Aí eu tentei acalmar e relaxar, porque eu era uma pessoa desesperada. Aí chegou lá no médico, eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu lembrei que ele tinha me dito que iria chamar um retinólogo. Eu falei, nossa, vamos atrás de um retinólogo. Aí eu fui lá, achei um retinólogo. Aí ele marcou para uns 3 dias depois com urgência. Aí fiz o atendimento, tudo. Aí ele falou que a retina já estava realmente descolada, então ela já estava assim, ó. A metade, assim, um pouco, né? Porque inteira já perde tudo. Então ela já estava aberta. E aí tive que operar urgente. Fiz a cirurgia, foi tranquilo. Aí o que ele fez? O médico, como ela já estava aberta, o médico foi lá e colou. Aí ele colou como? Com um silicone e gás. É um gás que ele coloca, o gás fica todo em volta aqui, porque como eu perdi o líquido, então o gás fica aqui para poder proteger a retina, para ela ficar bem colada. Então ficou desse jeito. Aí colou com esse silicone e depois com gás. O gás, ele vai sair com o tempo. A cirurgia foi maravilhosa, foi um sucesso. E aí o que aconteceu? O gás, ele formou uma bolinha preta no meio da visão. Gente, a minha visão ela ficou tão perfeita, ficou 100%. Eu não precisava nem de óculos, mas aí de lá pra cá eu não sei mais o que é óculos, pra longe, né? Isso eu falo, né, nesse sentido. Depois eu vou ver se eu acho uma foto minha de óculos, assim, eu posto aí, vou ver se eu acho. E, esse gás que ficou aqui no meio, ele ficou meio que incomodando. Mas isso daí iria sair com o tempo. Tá, voltei pra casa. O médico falou assim: você tá proibida de ter impacto. Por quê? Porque eu perdi o líquido. Então, qualquer impacto que a gente tem, né? Ou qualquer impacto que a gente tem com esse olho vazio, porque o líquido já era, né? Rompeu tudo. Aí, o que que acontece? A retina, ela balança mais fácil, porque não tem a proteção. Aí é perigoso romper de novo, entendeu? Foi isso que aconteceu. E E foi um processo bem longo. E eu passei muito mal. Um mês depois dessa cirurgia que eu fiz, eu sofri muito mesmo. É uma dor assim. Eu não sei se alguém tá aqui já teve enxaqueca. Se já teve, imagine 3, 4 vezes mais que uma dor de enxaqueca. Era muito forte. Eu sei que eu caí no chão.
Eu gemia de tanta dor, eu fiquei uns quase 1 hora gemendo, gemendo de tanta dor, que foi horrível. E essa dor foi o quê? Que ela rompeu de novo. Aí rasgou de vez, porque o médico disse que quando eu fiz a cirurgia, a retina já estava descolada e como ela é fininha, então poderia acontecer isso. E aconteceu, aí ela descolou de vez. Aí eu falei, médico, doutor, não vai fazer, vamos fazer de novo. Aí ele falou assim: olha, se eu fizer a cirurgia de novo em você, vai sofrer de novo. Você vai ter o mesmo procedimento e não vai resolver nada, porque a retina, ela rasgou de vez. Não tem mais como a gente colar. Então imagina, vamos imaginar chiclete, né? A gente tá mascando um chiclete. Aí a gente faz aquela bola assim do chiclete. Então, imagina, tem hora que a gente faz, quando a gente tá começando, ela fica firme, não fica? Quando vai enchendo, ela fica fininha e estoura. Você acha que a gente consegue colar e emendar essa bola de novo? Não, é um exemplo simples, tá? Só pra entender. Não dá pra gente, como fala? Não dá pra gente emendar e colar de novo, que é o caso da retina, porque ela é muito delicada. Eu não sei hoje se já tem esse procedimento de ajudar na retina, eu não sei. Eu só sei que ouvi dizer que tinha um especialista, não sei aonde, eu sei que é importado, claro, né? Porque tudo começa para fora do Brasil, nunca é dentro do Brasil, que estava fazendo aí um estudo para pessoas que tem esse problema de retina e tudo. Se tiver, nossa, tô dentro, né? E, e assim, eu sei que foi um processo muito difícil, porque quando eu perdi a visão, eu fiquei com 5% dessa. Eu chegava tudo embaçado, muito embaçado. E eu sei que chegava gente pra mim e falava assim: ah, e agora você não precisa fazer nada, fica dentro de casa, né? Se entrega, sabe? Tipo assim, né? Eu, o quê? Eu me entregar? Pra quê? Pra que eu vou entregar a enfermidade? Aí entra a parte do preconceito, né? Que aí mais pra frente eu explico melhor. Então, assim, eu quero contar primeiro agora o que aconteceu comigo em relação a isso, por conta de ter perdido essa visão. E aí, 1 ano depois que eu fiquei com esse 5%, eu tive que fazer cirurgia também, nesta aqui. Eu tinha que, como falar, mexer aqui na catarata, porque tava tendo catarata também. Eu fiz a cirurgia, foi um sucesso até hoje, graças a Deus, porque foi tudo planejado e foi tudo ótimo. Essa daqui foi negligência minha mesmo, porque na hora, imagina, gente, no momento que eu mais precisava de alguém para me aconselhar, assim, eu não tive. As pessoas simplesmente ficavam caladas, porque eu pedi ajuda. Na hora eu falava, e aí, eu vou embora ou não vou? E, e assim, se eu tivesse maturidade naquela época, de tomar minhas próprias decisões, eu não teria vindo embora. Mas é um aprendizado que a gente tem. Então daria para eu ter recuperado a visão. Então, assim, se você tem algum problema ou conhece alguém que tem algum problema, se tiver oportunidade, fala que tem que ir quanto antes. Porque tudo assim que acontece de início dá tempo de se recuperar, mas depois, quando é tarde demais, já não dá mais. E aí você já sabe o que acontece. E foi isso que aconteceu. Aí eu acabei perdida, confusa, indecisa e vim embora. Se eu tivesse ficado lá, com certeza eu teria recuperado, porque aí eu ia ter feito a cirurgia na hora certa. Só que eu não posso também colocar no meu coração um arrependimento, um remorso, vamos por assim. Porque tem gente que coloca remorso, porque o arrependimento é uma coisa, remorso é outra coisa. A gente não pode confundir aí. Então, eu, assim, tô vivendo agora daqui pra frente. Tomando cuidado, claro, tomar sempre cuidado para que não venha prejudicar o outro. Então é isso. Aí, essa é a minha visão sem a prótese. Certo? Depois eu vou ver se eu pego aqui meu olho pra você ver. É legal, tá? Não é estranho, não. Tem gente que fala assim, não, pelo amor de Deus. Eu vou mostrar como que é a minha prótese, tá bom? Espero que dê pra vocês enxergar. Esta é a prótese. Olha como que ela é. Ela é dura e ela é desenhada à mão, tá? Você vê que ela cobre todo o meu olho. Eu acho que dá pra ver, tá? Ó, ela assim, de lado, tá vendo?
ela de lado, a fundo dela. É, não sei se vai dar pra você ver que esta parte aqui, ela tem um enchimento, porque como o olho tá muito pequeno e murcho, então fez um enchimento para poder abrir. Eu acho que vou ter que até voltar lá para poder aumentar esse enchimento, porque ele não tá dando mais para abrir o olho, porque o olho parece que voltou a fechar. Então, essa é a minha prótese. Essa prótese, gente, ela é muito cara, porque são produtos que não é feito aqui no Brasil. Todo o material dela inteiro é importado e ele é ótimo, assim, ele me dá segurança, ele protege o meu olho, porque meu olho sem a prótese, ela fica irritado. Eu não sei se dá pra ver, mas ele é meio vermelho. Ele é estranho. Esse aqui. E essa prótese eu posso ficar com ela dentro do meu olho até um mês. Aí eu tiro e lavo. Como que eu faço a higiene dela? A higiene é com o shampoozinho amarelo da Johnson Johnson. Então, essa é a minha prótese. E eu não posso guardar ela em lugar fechado, porque senão acumula humus, entendeu? Então, tem que deixar sempre assim, em ar livre, para ela respirar, ficar sequinha. E aí eu lavo, limpo e coloco. Para colocar é super fácil e super simples. Só não vou pôr agora porque tá sujo, minha mão também tá suja, então eu tenho que fazer a higiene, lavar tudo direitinho, tá? Alguém colocou alguma coisa aqui? Eu vou colocar o óculos agora para poder ler. Vamos lá. Oi, Fernando, boa noite. Agora que eu vi. Não sente incômodo. Ai, prima. Até minha prima entrou. Tem um monte de gente aqui. Não incomoda, Fernando. Não incomoda. Assim, incomoda se eu fico sem a prótese. Se eu fico com o olho assim, sem a prótese, vários dias, incomoda, porque fica irritado. Aí ele irrita. A prótese protege, ela não fica irritado. A prótese, nossa, ela é ótima porque ajuda o meu olho a ficar seguro, é muito bom. Se eu tiro, que nem eu tirei, para eu poder descansar um pouquinho para respirar, porque se eu fico muito, que nem eu já tava com a prótese direto durante 3 meses, então eu tenho que tirar um pouco para poder o olho respirar e a prótese também dar uma respirada, porque senão vai formando muito humus, né? Fungos, essas coisas. Então a gente tem que tirar um pouquinho para poder lavar, descansar o olho, essas coisas. Mas se eu estou sem vários dias, aí sim me incomoda. O olho ele fica ardendo, sabe? Sabe quando a gente vai na piscina? Fica na piscina o dia inteiro com cloro. O olho depois não fica ardendo. Ele é mais ou menos assim. Aí eu ponho, que amanhã mesmo eu já vou pôr a prótese porque já tá descansada. Então eu falei, não, eu vou aproveitar que eu tô sem a prótese, então eu vou fazer a live, né? Pra mostrar como é. Pra vocês verem o impacto aí dos olhos. E, e essa visão, ela tá assim, tá boa, tem que tomar cuidado, tem que tá pingando sempre colírios, sempre tá como fala, lubrificando, porque de tanto colírio que eu pingo, o olho fica seco. Ainda mais agora que a gente tá nesse ar aí tá saindo o inverno, a gente tá entrando na primavera. Então, o clima, ele é seco, aí o olho fica seco também. Pode. A minha prima tá perguntando se pode dormir com a prótese. Pode. Eu fico com a prótese um mês direto, sem tirar. Eu durmo, levanto, acordo, lavo o rosto, faço até minha maquiagem também com a prótese, tudo com a prótese. Eu não tiro, eu fico meses, por conta da pandemia, eu fiquei mais de. Eu fiquei com ela, quer ver? Desde março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, não, agosto. Eu fiquei 5 meses com ela direto. Eu tive que tirar. Agora eu tirei, vou dar uma descansadinha, porque já passou do tempo, né? Aí eu tenho que tirar para poder limpar mesmo, entendeu? Qual o valor dessa prótese? Pois é, qual é o valor dessa prótese? Olha, eu comprei essa prótese faz quantos anos? Não lembro mais quantos anos faz. Mas na época, eu sei que faz mais de 5 anos. Faz muito tempo que eu comprei essa prótese. Acho que deve ter uns 10 anos. 10 acho que é muito. Eu não lembro. Eu sei que eu paguei 2 mil. 3 mil, vamos por aí, porque é 2 mil e pouco.
Tá uns 3 mil. Hoje ela deve estar um pouquinho mais caro. Mas por que que ela é cara? Por conta do material. Porque o material, ele é um material, parece que ele é, fala acrílico, mas não é. Tem um nome lá muito estranho. Eu vou marcar lá com a minha médica e vou perguntar para ela. Aí quando eu descobrir, eu passo a informação para vocês, tá bom? Eita, peraí que eu tô... Aí. E é isso. Agora vamos no assunto do preconceito que eu quero dizer. Eu procurei da internet. Gente, se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Acho que não tem mais ninguém não, né? Pronto. Acho que não tem mais ninguém perguntando. Então vamos lá. Eu achei uma definição sobre o preconceito que eu achei muito interessante, que eu quero compartilhar com vocês, que eu peguei aqui, né, no meu celular. Aí tá escrito assim, ó. Qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico, sentimento hostil assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio. Intolerância. É uma frase bem profunda. E é um tema também muito profundo. Eu achei interessante essa frase. E eu estava até aqui meditando sobre o preconceito. Infelizmente, o preconceito existe até hoje. Então eu vou contar da experiência minha, né, da minha visão em relação ao preconceito. Porque, infelizmente, a gente enfrenta isso até hoje, né? E eu tava aqui, até fiz aqui um esboço, e eu quero compartilhar com vocês. Então, por exemplo, o significado do preconceito. O pré já tá falando, né? Que o pré geralmente é antes. Então, tudo vem antecipadamente, né? Por exemplo, quando a pessoa tem um conceito, né? O conceito de antes de ser analisado, avaliado e que a pessoa é capaz de fazer. Por exemplo, meu caso, sou uma deficiente múltipla. Tenho 3 tipos de deficiência. A deficiência eu tenho na visão, na audição, porque eu também sou surda. Eu uso aparelho nos 2 ouvidos. Aí o ouvido é outro caso, outro dia. E os ossos. Então imagina, que nem vocês, né, não sei, alguém depois vai assistir, tá olhando pro meu olho. Talvez você pode ter um preconceito disso, porque o preconceito, como eu acabei de falar, é o antes. É o antes de você saber o que aconteceu. E aí de você olhar sem conhecer a pessoa e sem saber. Mas de olhar e falar assim, nossa, ela não é capaz. Então, preconceito é um pré-julgamento antecipado. A gente antecipa até um julgamento e generaliza da pessoa. Então, por exemplo, nossa, tadinha, ela não é nem capaz de fazer nada, coitada. Será que ela vai. Ela nem consegue fazer, coitada, ela não é capaz de sair de casa, de pegar um ônibus, de fazer uma compra, de atravessar uma rua, de ler, de olhar um relógio, ver hora. Ela não vai ter uma vida normal. Então, assim, a gente, quando não conhece uma pessoa, a gente prejulga antecipadamente. A pessoa que tem preconceito, tá? Isso é em relação ao preconceito, tá bom? Então, a gente teve um caso, por exemplo, daquele negro, que o policial matou ele. Né? O policial foi muito hostil por ter feito aquela reação. Mas se a gente for colocar o lado dele, por ter um preconceito, a gente tem que, como eu te falei, quando a pessoa ela tem esse preconceito,
A gente tem que entender o histórico dela. Eu sou muito isso em saber a história da pessoa, o que, que aconteceu com a pessoa. Por exemplo, o caso desse policial. O que levou a ele matar, enforcar aquele homem negro? Meu, ele nem sabia quem era, ele não conhecia o cara. Por que que já foi logo já agredindo? Porque teve essa reação de agressão do preconceito. Pois é, a gente não sabe o histórico dele. Pode ser que ele estava já estressado pelo a vida que ele tem de trabalho, de profissionalismo, né, de profissão que ele tem. Talvez aquele guarda já estava estressado, estava cansado de tanto ver muita violência, de tantas pessoas difíceis por aí, né? E ele trabalhando e às vezes tem pessoas ali que também ameaçam ele, a gente não sabe. E então a gente tem que analisar também que muitas vezes a pessoa, porque assim, o que faz a gente ter um preconceito não é porque a gente nasce com preconceito. Ninguém nasce com nada, gente. Eu fico imaginando o nosso cérebro ser um computador. Eu falo isso sempre, porque é um exemplo muito útil e óbvio. Para mim porque eu comparo isso. Eu comparo com a minha vida em relação ao computador e a minha mente. Porque assim, se a gente compra um computador, ele vem zerinho, ele vem virgem. A gente vai lá, não tem nada. Quem vai construir, quem vai fazer o computador sou eu. É você que está comprando o computador. É a mesma coisa da mãe e o pai, quando geram uma criança. Quando uma criança ela nasce, ela está zerada. Zerinho, 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 não tem nada na cabeça dela. Então, quem vai ensinar, quem vai construir a personalidade, caráter, o emocional, são os pais. São os pais que fazem os seus filhos. Entendeu? E aí tem um exemplo também de uma criança. A minha amiga me contou isso, que ela é professora. E ela dá aula para criancinhas pequenas, né? De 5 anos, 6 anos. E teve um menininho que chegou lá na classe e começou a falar assim: eu não gosto daquele ali. E o menino que ele falou que ele não gosta é negro. E aí a professora, minha amiga, perguntou: mas por que você não gosta? Ah, porque o meu pai não gosta. Meu pai falou assim que eles não prestam, que eles assim. Então, você tá vendo, ó, olha como que funciona a mente de uma criança. A criança, ela vê que o pai tem preconceito dela, automaticamente aquela coisa de ação e reação. A criança, ela não entende direito, porque ela tá com o pai e a mãe. O pai e a mãe tá ensinando, ela tá aprendendo aqui que os pais estão ensinando. Só que quando, assim, eu não vou falar em detalhes, mas se a gente for ver os níveis disso, da história, quando a gente chega numa certa idade, aí sim entra na escolha do que a gente quer ser. Como a Bíblia ensina, a gente tem um livre arbítrio de escolher o que a gente quer ser, entendeu? Então, funciona desta forma. E o caso dessa criança, por já trabalhar, né, já ter isso na cabeça dela, ela vai crescer mesmo. Só que chega numa idade que ela vai ter uma escolha. Ou ela continua sendo preconceituoso, ou ela rompe isso de vez e siga a vida. É escolha, né? Deixa eu ver se alguém... O Fer... Não, ninguém, né? Ele perguntou o valor, achei que colocou. Então, o preconceito é uma coisa muito séria, é maligna até. Tem pessoa, o preconceito na verdade é assim, é aquela pessoa também que gosta de humilhar, né? Gosta de fazer com que a gente seja menos. Tem uma historinha muito bonita, bonita não, assim, interessante, que é a história de uma flor. Esta flor, ela é linda, é uma comparação, tá, gente? É só pra gente comparar. Uma flor, essa flor é branca, tá? Vamos pôr uma rosa branca. E a rosa, ela tinha uma rachadura. E essa rachadura não impedia ela de fazer nada. E ela era feliz, ela era linda. Então ela sempre florescia. Então todos os dias de manhã ela acordava com aqueles brilho nos olhos, né? A flor, no caso, né? O brilho daquela rosa. É igual quando a gente vai ver aquelas rosas lindas, assim, de longe a gente já vê o brilho dela. É a mesma coisa. E ela era feliz. E as amigas dela,
que eu olhava em volta, que não tinha rachadura, que estava perfeita, começou a rir dela. Começava a rir, dava risada, e esta amiga dela começou uma a cochichar para outra e falar: Nossa, tá vendo o defeito dela? Ela tem defeito, olha aquela rachadura nela. Será que ela não se toca? Então, quer dizer, já tá mostrando pra ela, né? Tipo assim, ela começou a perceber essa que tá feliz, né? Essa rosa branca. E ela percebeu e as outras amigas contagiou e começou a falar pra ela. E aí ela ficou triste. Ela ficou triste, começou a chorar, chorar e chorar, chorar. Então, assim, isso acontece com um ser humano que faz isso. Eu, por ter esse defeito, fisicamente, que é um defeito que a gente não pode olhar, assim, a gente tem que amadurecer nesta parte. Porque, por exemplo, a pessoa que não me conhece, que vai me olhar de cara e falar assim, nossa, coitada, ela não é capaz. Porque além de ter o problema da visão, tem no físico, tô pequena. Então, assim, a pessoa não sabe que a capacidade não está no meu físico. A minha capacidade, ela não está na minha aparência, na minha deficiência. Não está. A minha capacidade está no meu cérebro, é na minha mente. E isso eu tenho até de sobra, tenho até demais, graças a Deus. Então, assim, uma coisa que eu admiro muito em minha vida, em minha pessoa, é o que Deus me fez comigo, mas isso porque eu escolhi. Eu decidi a ter uma vida com foco, com objetivo e ter uma vida plena. Eu quero isso. A vida, quem constrói somos nós. Então eu construí a minha vida. Você constrói a sua vida, eu construo a minha. Então, assim, aconteceu sim de pessoas terem preconceito. Agora eu vou voltar na história de uma pessoa que chegou pra mim, e agora que você perdeu a visão, você vai ficar em casa, você não precisa mais sair. Peraí, o quê? Você acha que eu não sou capaz? Só porque eu perdi uma visão, eu não sou capaz? Quer dizer que eu vou ter que me trancar dentro de casa e não viver? Quer dizer que eu tenho que me entregar? Isso é um preconceito. Porque a capacidade que eu tenho não tá nessa aqui. Eu perdi a visão, perdi daí. Mas a minha capacidade é aqui. E isso eu tomei muito cuidado para que não matasse em mim. Porque eu já aconteceu muitas coisas na minha vida de fazer com que eu. Deixa eu ver o horário, gente. Dá tempo. Muita coisa aconteceu de eu me desistir. É a mesma coisa de eu. Nem assim, eu sou uma pessoa que quando eu quero uma coisa, eu gosto de correr atrás. Se não deu certo, amém. Pelo menos eu tentei. Então, se deu, ótimo, glória a Deus, eu dou alegria e amém. Se eu não conseguir, dou alegria também do mesmo jeito. Mas pelo menos eu sei que eu tentei. O importante é a gente sempre tentar fazer. E sempre dá certo. E aconteceu também de uma história de um meu amigo ainda. Não sei se ele vai assistir algum dia. Eu quero até fazer live com ele para vocês conhecerem a história dele. Eu vou ver se eu marco e a gente conversa. Mas eu vou falar bem resumidamente a história dele. Ele tinha preconceito também. Mas o que aconteceu na vida dele? O preconceito dele já chegou a um nível máximo que é de agressividade. Ele não podia ver um anão que ele agredia. Ele agredia aquele anão. E ele me contou. E o dia que ele me conheceu, ele ficou super assustado. E ele falou com uma amiga minha. E essa minha amiga conversou com ele. Falou assim, você vai ficar aqui e vai conversar com ela ainda. E ele super assustado, queria ir embora ou queria me espancar. Ele tava no nível assim de agressão. E aí ele ficou até o final lá, onde eu tava. Aí ele foi até a minha pessoa. Eu sei que ele olhava assim, assustado. Falei, meu Deus, o que eu faço? Eu nunca passei por isso. Uma pessoa tem preconceito, né, de mim, de eu não. E aí eu comecei a conversar, interagir com ele e tal. Aí ele relaxou, respirou assim e ele se enturmou. Eu só sei que a gente ficou muito amigo hoje, sabe? E foi libertador para a vida dele. E aí ele compartilhou, falou que quando ele era criança, ele tinha 5 anos de idade, ele estava dentro do carro com os pais dele. Os pais dele saíram para ir comprar alguma coisa. E ele ficou dentro desse carro. E apareceu uma anã. E essa anã colocou a mão no vidro assim e começou a assustar ele. Ah, eu vou pegar, vou pegar. E ele ficou com muito medo. E aí aconteceu
esse trauma e jura gerando o preconceito dos anões. Ele e aí ele guardou isso. E ele falou que toda vez que ele via na rua um anão, ele batia, ele empurrava, de tanta raiva que ele tinha, né? Então, se vê, é coisa do passado. Por isso que eu falo pra vocês. A gente é em todas as situações, gente. Não adianta, não é só no preconceito. Mas é também, por exemplo, de autoestima, quando a pessoa tem autoestima baixa, dependência emocional, é todas as áreas da nossa vida. E em tudo a gente tem que a gente tem que resolver. Se a gente não resolver o passado, a gente carrega a consequência hoje. A depressão, ela gera isso também, porque é coisa tudo, mas não vamos falar isso, só para entender. Então, a gente tem que tomar esse cuidado e saber diferenciar, né, o sentido em relação ao preconceito. E o preconceito, como eu te falei, né, não é só do negro. Tem negro também, não só negro, tá, gente? É geral. Negro e deficientes, pobres também, sei lá, tem de tudo aí, né, hoje em dia. As pessoas que têm preconceito, tem gente que generaliza muito, tem gente que distorce a pessoa. Aí entra em outro nível, são casos e casos, né? Não posso ficar também generalizando. Eu vou falar de mim mais uma vez. Por exemplo, vamos supor que eu não fosse resolvida em relação ao preconceito, de eu não saber me lidar com pessoas assim. Porque a gente vive no meio, no mundo, de todos os tipos de personalidade. As pessoas não são iguais. Eu sempre ouvia falar uma frase: ai, todos são iguais. Não são iguais. Todos são diferentes. Eu não sei quem que inventou essa frase falando que todos são iguais. Eu nunca acreditei nisso. Eu falei, aonde tirou que todos são iguais? São iguais para quê? Para enfeitar? Para enganar aquela pessoa? Para iludir aquela pessoa que tem algum problema, que tem complexo, que tem não sei o quê? Não é assim. Então, nós não somos iguais. Todos nós somos diferentes. Por quê? Cada um tem sua personalidade, seu caráter. Cada um tem o seu jeito, seu tamanho, sua cor, sua raça. Tem tudo, né? Cada um é de um jeito. Então, Deus, ele fala isso, que ele criou o ser humano com a sua imagem e a sua semelhança, não é? Então, eu tenho a minha imagem, eu tenho a minha semelhança, eu tenho a minha personalidade, eu sou única, você é único, você é única. Então, essa é a diferença. E em relação ao que eu tô querendo dizer, é que tem pessoas que têm preconceito dela mesma. Ela mesma olha para todos, porque assim, tem pessoas que olham, mas olha com uma curiosidade. A gente não pode distorcer e confundir o sentimento. Tem pessoas que olham com curiosidade. Tem pessoas que olham com suspense. Tem pessoas que olham com uma admiração. Tem pessoas que olham com preconceito. Tem pessoas que olham com todos os tipos de olhares. Só que assim, a gente não pode fazer um pré-julgamento sem saber, sem conhecer a pessoa. Então, assim, nem todos têm preconceito. Não adianta você lutar contra o preconceito, porque nem todos têm. A gente tem que se resolver entre nós. Infelizmente, tem todos os níveis aí, como eu falei, casos e casos, né, gente? Tô falando do meu aqui, mais uma vez. Se eu encontro uma pessoa que tem preconceito comigo, eu fico na minha. Eu não percebo também por conta da visão. Eu vejo que tem um lado bom, que é um positivo, para eu não ficar olhando também para todo mundo. Mas eu também nunca fui de olhar para isso. Mas se a pessoa tem com preconceito, é dela. Ela vai prestar conta com Deus e não comigo. Então é uma coisa muito individual. É a mesma coisa de mim. Então eu tenho que tomar cuidado e pensar e refletir naquilo que, entendeu? Que eu sou para Deus, para que depois eu não venha prestar conta, porque tudo a gente vai prestar conta das nossas atitudes, dos pensamentos e tudo. Mas em relação ao preconceito, por exemplo, tem negros que infelizmente é assim, acham que todos os brancos têm preconceito dele, mas nem todos têm. Então tem gente que generaliza, tem gente que confunde, cria uma fantasia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, assim, a gente tem que primeiro conhecer a pessoa para depois você falar se ela tem preconceito ou não, né?
Porque eu ouço muito isso. As pessoas julgam muito. Ai, fulano tem preconceito. Mas por que tem preconceito? Ah, porque olhou pra mim. Gente, ela tá olhando só. Vamos conhecer primeiro. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que deu pra entender, né, gente? Bom, tá terminando aqui meu tempo. Se você quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Bom, eu não sei se tem alguém aqui, mas se você quiser fazer depois as perguntas, pode fazer, tá bom? Eu não sei, porque não dá pra ver se tem alguém aqui online. Eu vou encerrar então essa live, porque já vai dar o tempo. Na verdade, tem 10 minutos ainda pra poder o Instagram fechar. Mas era isso que eu queria compartilhar com vocês um pouquinho para explicar um pouquinho e dizer como eu sou da minha pessoa. Então, eu sou muito de boa, tá, gente? Não tenho medo, nem tenho vergonha. Não precisa ficar inseguro. Se quiser fazer perguntas, pode fazer, tá? Eu ouço muita gente chegar pra mim. As pessoas, assim... As pessoas querem ajudar a gente. Só que nem todos gostam. Tem gente que generaliza de muito. Meu pai do céu. Eu sei que eu não preciso de ajuda. Eu sei que todos nós não precisamos de ajuda. Mas a gente tem que ser educado, a gente tem que ser gentil. A gente tem que fazer aquilo que vai voltar para nós. Porque tudo que a gente faz volta pra gente. Então é legal a gente ser grato, a gente ter gentileza, a gente, né, ter gentileza, a gente ser educado. Então, sempre quando eu vou pegar um ônibus, ou, nossa, ir no mercado, na loja, direto, que tem de gente que me ajuda, eu nunca tive problema com isso. Para ir no supermercado, por exemplo, eu sempre gosto de pegar, eu pego ajudante, eu pego mesmo, vou lá e chamo, você pode me ajudar? Eu me ofereço, porque eu acho ótimo, que eu vou rapidinho, não fico enrolando nada. Em loja, a mesma coisa. Você pode me ajudar? Hoje eu se vem, pai, preciso da sua ajuda. Por exemplo, um ônibus que aconteceu, sempre acontece. Aí a pessoa diz, você quer ajuda? Aí eu olho, claro. Eu sei que eu não tô precisando, eu não tô mesmo, porque eu já aprendi a me virar. Mas vou ser generosa, vou ser educada. Porque eu sei que se eu estivesse no lugar dela, eu vou pensar, eu vou me colocar no lugar dela. Eu queria receber esse feedback. Então, imagina se eu fosse grossa. Nossa, é chato isso. É chato você receber. Porque, assim, a gente nunca percebe, assim, das nossas atitudes. É fácil a gente olhar do outro, mas quando a gente olha de nós, a gente não tem essa dificuldade. Mas eu não tenho esse olhar, assim, para as pessoas com preconceito, não. Se ela tiver, o problema é dela, porque ela vai prestar conta com Deus e não comigo, como eu falei. Mas as pessoas, quando oferecem ajuda, eu agradeço. E a maioria delas sempre fala assim pra mim: Nossa, eu fiquei meio constrangida de oferecer ajuda pra você. Mas por quê? Aí elas, porque quando eu ofereço, eu recebo só patada. Eu falei: Nossa, que chato. E aí ela falou que a patada que ela recebe é de idoso, é de deficiente também. Cego não lembro de ter ouvido. Mas ela sempre recebeu patada, é homem e mulher. E eles me falam isso. E eu falei, gente, como assim? Então, assim, a diferença que a Bíblia nos ensina é sobre o quê? Nossa postura, é o nosso testemunho. A gente não precisa chegar e falar, mas através do nosso sorriso, da nossa gentileza, da nossa educação e da nossa gratidão, a gente aprende, a gente faz a diferença. Não precisa você falar, vou lá pegar a Bíblia, vou evangelizar e pronto. Não. Claro que isso é importante também, mas eu falo assim, no sentido do nosso testemunho, o tempo todo. Porque para a gente ser pessoas honestas, ser pessoa que agrada a Deus, de servir, não é estar lá em cima do palco, em cima do púlpito de, um, de uma igreja, onde tem padre, pastor e sei lá que mestres, apóstolos, tem de tudo hoje, que eu nem lembro os nomes. Mas lá não é tão importante como embaixo de lá. É embaixo do palco, é embaixo do altar, é embaixo que a gente faz a diferença.
é na nossa vida do dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, é na rua, no ônibus. Então, é isso que a gente tem que aprender. Eu tô aprendendo, né? Eu era uma pessoa muito difícil. Eu sempre olhava com cara feia, porque eu não era resolvida. Eu tinha preconceito de mim mesma. E hoje, como eu resolvi o preconceito, então eu não fico mais com essa preocupação, porque eu já me resolvi com isso. Mas antes, quando eu tinha preconceito de mim, eu olhava assim. Eu olhava como todo mundo tivesse preconceito de mim. Olha, a pessoa tá olhando pra mim. Eu xingava até as pessoas. Que foi? Nunca viu, não? Infelizmente. Mas a vida ensina. Hoje, graças a Deus, eu estou muito feliz pela transformação que Deus fez na minha vida. E está fazendo, porque Ele tem cuidado de mim. E eu lembro que quando eu conhecer Jesus como que funciona? Para a gente conhecer Jesus, significa assim, a gente abrir o nosso coração para Deus. Como que a gente abre o nosso coração para Deus? E para que Deus realmente faça uma mudança? É a gente declarar em voz alta. É declarar e falar, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor, Salvador. E a partir de agora, eu quero que você faça parte da minha vida. Eu quero que agora o Senhor entra em meu coração. E eu reconheço que o Senhor é o único Deus. Um Deus da terra, o Deus do céu, o Deus de tudo. E eu abro meu coração para que o Senhor entre e faz essa transformação em minha vida. Pois eu reconheço que o Senhor é o único Deus, pois não existe outro além de ti. E eu abro a porta do meu coração para você entrar. E entra Jesus e faz essa morada e transforma a minha vida. Amém. Eu fiz essa oração. E depois que eu falei para Jesus entrar, isso é aceitar Jesus, tá, gente? Aceitar Jesus é a gente reconhecer que só Ele é Deus. Quando a gente aceita Jesus, é quando a gente pede para que Ele entre e faz parte da nossa vida. Agora, se você acha que a nossa vida vai ser quando a gente olha nos contos de fadas, que tem aquela coisa maravilhosa, não é assim, não, tá? Aí que vai ter um monte de problema. Mas isso é para quê? É para que a gente possa amadurecer, é para que a gente possa aprender o que Jesus quer nos ensinar. É maravilhoso, porque a gente amadurece, a gente cresce cada vez mais e a gente sofre menos. E uma coisa que é interessante é que a gente não precisa carregar o fardo. Para que eu vou carregar aquele peso de sofrimento? Eu não sou obrigada a carregar nada. Eu não preciso carregar o fardo do passado, carregar o fardo da minha tristeza, da minha consequência e de tudo mais. Não. Jesus levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele levou sobre si todas as dores. Aleluia. E então, eu entreguei a Ele. Então, eu não preciso carregar mais isso. E hoje eu me sinto leve. Leve. E isso é muito bom. E eu não sei se você já aceitou, se você vai aceitar, faz isso. Você vai ver que vai ser 1000 vezes melhor. Porque quando a gente pede para que Jesus entre, Ele ensina isso. Ele sempre fala que a gente tem que reconhecer os nossos erros. A gente tem que se arrepender pelos nossos pecados. É reconhecer. E isso tudo em voz alta. A gente precisa sempre declarar para que Ele faça essa morada, para que Ele faça a transformação na nossa vida. Porque é através de fala alta, para ouvir, que isso faz uma mudança na nossa vida. A Bíblia sempre fala, que Jesus, quando ele curava os enfermos, e Jesus falava, não precisa contar nada para ninguém, guarda para você. E a pessoa ia lá fofocando, né? E Jesus também falava assim, vai e não peques mais, os seus pecados são perdoados. Quer dizer, vai e não peques mais, você se arrependeu, amém? O arrependimento, ele gera mudança de vida. Então, você vai e não vai pecar mais. Agora, o remorso é aquilo que a gente não consegue se livrar do nosso perdão. A gente pede até perdão, mas a gente guarda ainda para nós. A gente carrega esse peso, sabe? De querer ficar guardando. Então, a gente fica corroendo esse sentimento. Isso é ruim,
Porque você fica com sentimento de culpa, sempre fica se culpando. Ai, a culpa é minha. Ai, a culpa é minha. Isso é ruim, isso é uma coisa maligna. Não é uma coisa que vai nos trazer paz e segurança. Isso é muito ruim mesmo. Então a gente tem que liberar sempre, sempre em voz alta. Você vai ver que dá certo. Então é isso. Falei demais aqui, né? Mas obrigada e boa noite para todo mundo e até a próxima. Tchau.